Preparados? Então, nós vamos fazer a programação à tarde um pouquinho diferente. Nós vamos começar pelo fim, né? Por que começar pelo fim? Porque a gente vai trazer o último palestrante como primeiro, tá? Então, nós vamos chamar agora o professor Marcos Quintais, que vai falar do sujeito ciumento, a vida enciumada, quando a flecha negra dos ciúmes se torna um complexo. Aqui do... Oi? Tá. Bom, boa tarde. Veio Roberto Carlos aqui, né? Começar pelo fim, isso pode ser um bom começo, né? Porque às vezes o ciúme chega e é onde tudo termina, ou não. Uma outra possibilidade da gente pensar um pouco essa mudança de horário é que o ciúmes sempre chega antes do que a gente esperava, né? Então, se nós todos esperávamos que o ciúmes viesse no fim do dia, o ciúmes sempre chega antes da hora. Então, vamos lá, ciumentos. Do sujeito ciumento à vida enciumada, quando a flecha preta dos ciúmes se torna um complexo. Eu vou começar com esse trecho da canção de John Lennon, chamado Jealous Guy. Eu estava me sentindo inseguro. Você poderia não me amar mais. Eu estava tremendo por dentro. Eu estava tremendo por dentro. Eu não pretendia machucar você. Eu sinto muito por te fazer chorar. Eu não quis te machucar. Eu sou apenas um cara ciumento. O mais problemático, o mais complexo, o mais torturado dos Beatles, mas também o não menos genial John Lennon assumindo a sua feição enciumada. De John Lennon, vamos para Caetano Veloso. Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia, tudo esbarra embriagado de seu lume. Dorme Ponte, Pernambuco, Rio, Bahia. Só vigia um ponto negro, o meu ciúme. O ciúme lançou sua flecha preta e se viu ferido justo na garganta, que nem alegre, nem triste, nem poeta. Entre Petrolina e Juazeiro canta. Tanta gente canta, tanta gente cala, tantas almas esticadas no costume, sobre toda estrada, sobre toda sala, paira monstruosa a sombra do ciúme. Os ciumentos estão entre nós. Ao seu lado, na sua frente, atrás de você. Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra aquele que nunca sentiu ciúmes. Ou foi alvo do ciúme alheio. Ou mais ainda, aquele que nunca provocou ciúmes no seu parceiro amado. O demônio dos olhos verdes, como chama Shakespeare, nos pensamentos delirantes de Otelo, na trama enigmática, paranoica entre Bentinho e Arthur, nas palavras de Machado de Assis, traiu ou não Bentinho? Ou na rivalidade entre as cidades
e Juazeiro diante de seu objeto amado. Atrás, olha no espelho. Tem um mais? Esse braço livre. Viram para levantar um pouco a sua câmera. Será que você poderia ajudar aqui, o ajuste da câmera, que não estão Mas conseguindo? deve ter encostado em alguma Obrigado. coisa. De onde vem essa voz, será? Deve ter Maria, encostado em alguma coisa. porque tem uma voz aí no além, é um complexo. Aí agora? Valeu, Você obrigado. não usou? É verdade, tá com Vamos lá, vamos voltar então, tá bom? Começa de novo. O Demônio dos Olhos Já Verdes, não chama Shakespeare, nos pensamentos delirantes de Otelo, na trama enigmática paranoica entre Bentinho e Capitu, nas palavras de Machado de Assis, Capitu traiu ou não Bentinho, ou na rivalidade entre as cidades de Petrolina e Juazeiro, diante do seu objeto amado, o Rio São Francisco. Como canta Caetano, a flecha preta dos ciúmes sempre esteve presente, queiramos ou não. O ciúme é cruel, feroz, selvagem, monstruoso, tirânico. Porém, o ciúmes é humano, demasiado humano, é mítico e por isso se faz arquetípico. O ciúme pertence a esses estados afetivos que podem ser qualificados de normais no mesmo estatuto que o luto e a inveja e desempenha papel importante na vida psíquica dos sujeitos. O ciúme, quando se apresenta de modo público, torna-se escandaloso, barulhento, vulgar e mal educado. Mas quando suportado em segredo, ganha conotações de sofrimentos incomensuráveis. Para além da imensa desestabilização que provoca no sujeito, o ciúme ainda ganha uma camada a mais de mal-estar, pois este é um sentimento em geral mal visto, condenado moralmente e mal julgado pela cultura. O ciúme está na literatura, no mito, na ópera, no cinema, nas séries da Amazon Prime, na Netflix, na MPB. John Lennon cantou "Eu sou apenas um cara ciumento". Enfim, está nas artes em geral. E, principalmente, ele está na vida cotidiana. O ciúme insidiosamente se infiltra em nossos amores impossíveis, em nossas amizades, sempre tão bem intencionadas, nas relações com nossos pais, filhos, irmãos e irmãs, e delas nem os personagens do nosso mundo analítico escapam. Quem nunca teve ciúmes do seu analista? O ciúme permeia a experiência humana, mas vale ressaltar: o ciúme é antidemocrático e totalitário. Só os imbrocháveis não foram afetados pela flecha preta do ciúme. Disposição afetiva daquele que quer para si só o objeto de sua afeição, inquietude suspeitosa resultante dessa disposição. Uma definição de ciúme extraída do vocabulário de filosofia de R. Saint-Jean. Aqui, parodiando Caetano, ousamos tentar dizer o que há de mais oculto e indecifrável no ciúme. O que há de mais oculto e indecifrável no ciúme é a existência de um terceiro. Silêncio. A existência de um terceiro, mesmo que imaginário. Façamos aqui uma pequena amplificação alquímica. Se os alquimistas nos ensinaram que a pedra rejeitada é aquela que se torna fundamental para o ópus, como algo que nos soa tão indigno, inapropriado, irracional, pode se revelar de fundamental importância para o trabalho de fazer alma ou da própria individuação? Se não existe nenhuma nobreza em relação à experiência dos ciúmes, como nos fazem acreditar, isto não nos impede de pensar que há algo nessa imagem que nos obriga
nos obriga a considerá-la com atenção e obedecendo a regra de ouro da psicologia arquetípica: respeitar o fenômeno, ou seja, ficar com a imagem. Espera aí. O que a alma quer quando me faz sentir ciúme? Ao olharmos para a mitologia, descobrimos que o ciúme possui suas bases arquetípicas gravadas na alma. Os deuses são ciumentos, os deuses se tornam ciumentos, os deuses sofrem com ciúmes. Entre tantas histórias míticas, escolhemos uma específica: Hipólito, de Eurípides. Hipólito nos fala do mito de um jovem que se dedica exclusivamente a uma única deusa, Ártemis. O mito nos conta que Afrodite está profundamente amargurada e aborrecida com a obsessão do jovem rapaz e seu desdém em relação à dimensão da vida que está sob os cuidados de Afrodite: amor e sexo. Enciumada e furiosa, Afrodite faz com que a madrasta de Hipólito, Fedra, se apaixone por ele. Uma série de complicações, confusões, dramas acontecem, e a partir dessa maldição rogada por Afrodite, uma série de confusões, dramas acontecem a partir da maldição rogada por Afrodite. Sim, o amor pode ser uma maldição. O fim do mito culmina com uma cena trágica, onde Hipólito morre pisoteado por seus cavalos, levados ao pânico por uma gigantesca onda em forma de touro, criada no mar por Afrodite. Aqui, uma pequena ironia mito-poética. A forma como Hipólito morre não é desprovida de significação, pois este dedicou-se mais a seus cavalos do que às pessoas, especialmente às mulheres. Há um detalhe crucial a não ser esquecido nessa tragédia narrada por Eurípides. Na abertura da peça, há uma sentença proferida e confessada por Afrodite. Ela diz: causo problema para todo aquele que me ignora ou despreza, e o que o faz por orgulho teimoso. Uma bela declaração de Afrodite, né? Afrodite, séculos antes, antecipa um dos mais importantes legados freudianos, ou seja, o recalcado sempre retorna. Ao renegar a sexualidade e deixá-la se alojar na sombra dos afetos excluídos, diríamos que o sujeito está encrencado, pois a vingança de Afrodite não tardará a aparecer, provocando uma série de perturbações e intrusões na vida consciente do sujeito, a reivindicar o que lhe é de direito. Os deuses tornaram-se doenças, escreveu Jung. Porém, precisamos ir adiante e problematizar a questão. É o ciúme um sintoma? Se o ciúme é um sintoma, para onde ele aponta? Qual o seu querer? Qual o seu telos? O que o ciúme quer de mim? A tragédia de Hipólito nos apresenta a estrutura arquetípica que sustenta a experiência do ciúme. A formulação de um triângulo onde um dos vértices que o compõe se sente sempre excluído. O ciumento. Estrutura básica, mínima e arquetípica desta modalidade de afeto e emoção. O ciúme sempre implicará na presença de um terceiro. Vamos voltar a isso mais tarde, tá? Afirmar que os deuses são ciumentos nos mostram as mitologias e as tragédias. É uma declaração de caráter e qualidade junguiana, pois nos permite alargar a compreensão desse fenômeno para além dos desdobramentos e causalidades oriundas
dos nossos romances familiares. Sim, queremos afirmar que o ciúme age na vida do sujeito como um complexo autônomo, em toda a sua plena característica pulsante, representada com 2 traços: compulsão e autonomia. O sujeito enciumado não tem o ciúme ao sabor da manifestação do seu querer. Ninguém é ciumento porque quer. Ele lhe escapa completamente. Não há disciplina do eu que consiga barrar a sua aparição e, ao mesmo tempo, há uma repetição incessante e infindável, quase sempre sôfrega, da busca por sinais que possam justificar os seus piores temores. Talvez não existam tantas outras cenas onde possamos testemunhar com tanta clareza o funcionamento explícito da dinâmica de um complexo como no sujeito ciumento e na vida enciumada. Retornemos. Se o ciúme possui uma sustentação arquetípica, isso significa que ele não pode tão rapidamente ser reduzido a um traço de personalidade, a uma chatice do sujeito. O ciúme não cabe nessas estreitas definições. E se uma das formas da alma é se expressar pela via do patologizar, como nos ensina Hillman, estamos aqui convocados eticamente a ter que entender o ciúme como um modo muito particular de existir psicologicamente, que deve nos obrigar a considerá-lo para além das formatações morais que o cercam. Não se trata de curar o sintoma do sujeito ciumento, mas imaginá-lo para além do reducionismo, a fim de libertar o sentido que ali se percebe aprisionado. Retornemos a Hipólito. Espera aí. Já foi essa? Retornemos a Hipólito. Para uma primeira consideração. Se há ciúmes na alma, ou seja, se os deuses são ciumentos, isto implica que devemos mitologizá-los para o alforriar do aprisionamento das cenas literais. E quais são as cenas literais? Qual é a gramática do ciúme? Para quem você ligou? Está olhando para quem? Por que eu não posso ir contigo? Quem curtiu a sua foto? Você mudou a senha do celular? Como era o sexo com teu ex? O pau dele era maior do que o meu? Você ainda pensa nele? É possível transmutar o ciúme em metáfora psíquica? Fazê-lo ganhar valor psicológico? Como transformar o chumbo da desconfiança paranoica implacável do ciumento, o chumbo da desconfiança paranoica implacável do ciumento, no ouro da reflexão psicológica sobre o que me faz doer? O que o comportamento de Hipólito e a raiva de Afrodite nos revela sobre a condição ciumenta? Que nenhum Deus gosta de ser ignorado em nome do outro. Nenhum Deus gosta de ser negligenciado em seus desejos legítimos de existir. Logo, aqui o ciúme revela uma marca indelével do seu dinamismo. Todo sujeito ciumento é monoteísta. Ele exige ser amado exclusivamente a despeito dos outros quereres que o atravessam. Essa terrível bruta flor do desejo que sempre nos abre para a alteridade do outro. O ciúme é uma forma bastante particular de explicitação da recusa da multiplicidade e das outras, diversas, variadas, múltiplas exigências da alma. O ciúme
é uma recusa ao outro da diversidade psíquica. Mas aqui devemos alertar para que nossas escutas não sejam literais, quando o literalismo é o que devemos combater. A ausência do ciúme, eu não tenho ciúme, não significa a entrega ao outro numa espécie de hedonismo enganoso, dionisíaco, fake, pós-moderno. Isto é, o que queremos considerar é que o reconhecimento da existência de desejos outros plurais em mim, mas principalmente no outro, podem ser a condição necessária para que o sujeito consiga, de algum modo, inaugurar uma relação individuante com este afeto que tanto o faz sofrer. A individuação do ciúme reclama uma maior relação de proximidade e intimidade com a ânima, aqui pensada como uma possibilidade arquetípica que permite a aproximação e o vínculo com tudo que é não eu em mim. O ciúme é a experiência negativada do narcisismo exultante. Um sujeito apaixonado pela própria imagem que busca a confirmação do seu ser no olhar do outro e que, ao perceber não ser o único destino erótico desse outro, vê sua própria constituição narcísica colocar-se sob suspeita e risco de demolição. Não há nada que nos impeça de aprender com Hipólito, um sujeito completamente dedicado aos seus princípios e interesses, porém que se organizava de modo a recusar todas as outras exigências e demandas que lhe pareciam oriundas de outros lugares do seu psiquismo. Hipólito é um dos nomes da recusa para a abertura da diferença do outro. Thomas More escreve: o monoteísmo de Hipólito, seu altivo monoteísmo, brilhante e reluzante, o mata. Ele é puro demais, simples demais, resistente demais às tentações que vêm das complexas demandas que Eros faz pulsar na vida psíquica. Metaforizar a experiência enciumada nos permite apostar na possibilidade de que o sujeito se abra e se alargue para além do campo do universo particular do seu eu. O ciúme age como um convite, ou em alguns casos, uma imposição para que o sujeito possa sacrificar algo do seu narcisismo para que o reconhecimento da multiplicidade possa ser feito em si próprio, mas também no objeto amado. Reconhecer a multiplicidade no objeto amado. O ciúme pode vir a ser a condição de ultrapassagem do sujeito enclausurado no seu autoerotismo. Como ele pode amar alguém além de mim? Uma frase clássica do ciumento. Como ele pode amar alguém além de mim? Para o amor que se funda na abertura para a alteridade. Eros, sempre importante lembrar, é força arquetípica em direção ao outro, derrota do narcisismo, apogeu da diferença e da alteridade. O ciúme torna-se, então, um espaço onde se digladiam tensões arquetípicas divergentes, uma arena onde colidem necessidades e desejos contraditórios, ambas válidas. Porém, quando pensadas sob a perspectiva monoteísta, exigem-se exclusão e o cancelamento de várias a favor de uma posição absoluta e única. Peraí. Nesse sentido, faz-se fundamental a criação de um território alargado mais amplo. Esqueçam isso, tá? Nesse sentido,
faz fundamental a criação de um território alargado, mais amplo, possuidor da capacidade de conter posições divergentes, ambíguas e ambivalentes, para além da pretensão unificadora de uma verdade única e totalizante. Falamos aqui de um espaço que seja capaz de provocar um tecido coesivo resistente ao esgarçamento da unilateralidade neurótica e que faça da coesão o seu princípio psíquico mais valioso. Não é exatamente este o cerne da experiência clínica junguiana do ciúme? Ou seja, transformá-lo em uma imagem psíquica. Deslocar o ciúme da condição de signo premeditado para um símbolo que equivoca e amplia significações. O ciúme nos permite saber mais sobre nós. O ciúme nos permite mais sobre isso que em nós está de modo sintomático e sombrio preso a uma fidelidade monoteísta e também nos faz entender por que são tão dolorosas e sofríveis as aberturas para novos desejos e para lugares desconhecidos do meu mais íntimo querer. Aqui, uma outra questão fundamental. Se o ciúme pode funcionar como um complexo autônomo, é necessário que possamos dar voz à sua história e aos seus enredos. Todos nós sabemos que cada complexo possui uma biografia, um modo particular de inscrição dos seus efeitos sobre o psiquismo do sujeito. No caso, perguntaríamos: qual a biografia do ciúme no sujeito ciumento? Qual a sua história? Uma escuta não moralizante e não orientada pela fúria da compreensão nos permitiria sermos psicologicamente hospitaleiros ao ciúme. Hospitaleiros com aquele que sofre das tramóias ciumentas e tentar saber mais das circunstâncias das suas aparições, que nunca são óbvias nem causais. Diríamos, escutar o ciúme é ficar com a imagem, como pretende a psicologia arquetípica. É remitologizá-lo para ver o próprio mito do ciúme em andamento e seguir seus passos, a fim de buscar a lógica que o move, a singularidade que o caracteriza. Não seria essa a nossa tarefa ética junguiana por excelência? Individuar o ciúme e descobrir a idiosincrasia única que ali se move. Universal e coletivo, arquetípico e pessoal, estranho e familiar. É nas bordas dessas fronteiras imaginárias que nós realizamos nosso trabalho como junguianos. Nós borramos os limites, rasuramos o jogo de oposições para que as imagens possam ganhar mais volume e densidade psíquica. Nos perguntaremos: qual seria o telos dos ciúmes? Um pequeno fragmento clínico extraído do livro Cuide de Sua Alma, de Thomas Moore. Peraí. Creio que ela está saindo com outro sujeito, disse-me ele no dia seguinte ao que gritou com ela. O que o faz pensar assim? Perguntei. Ela não estava em casa quando telefonei e disse que estaria. Você estava investigando? Sim, não consigo evitar, disse, e seus olhos se encheram de lágrimas. O que é que você sabe a respeito de si mesmo e que o ciúme não está deixando você admitir? Acho que não sou digno de confiança.
normalmente não sou muito fiel nos relacionamentos. O que aconteceria se ela soubesse disso? Ela estaria livre para fazer o que quisesse. Você não quer que ela esteja livre? Claro, na minha cabeça eu quero que ela seja livre. Eu acredito na liberdade. Odeio relacionamentos violentos. Mas no meu íntimo, não deixo que ela tenha nenhuma liberdade. Bom, assim o seu ciúme o torna mais tolerante. Sim, mas não entendo isso. Vai contra todos os meus valores. E se você tentasse aprender algo com seu ciúme? Com o valor de ser menos aberto. Com o valor de ser menos aberto. Pode ser que você precise ser menos tolerante com a vida em geral. Seu ciúme está pondo limites na sua vida. Aqui, uma pontuação magistral de um analista regido pela ética da multiplicidade psíquica. Ao considerar que o ciúme do paciente o apresenta a necessidade de uma dimensão menos tolerante em relação a determinados aspectos da vida, o que o contraria e o decepciona em relação à sua autoimagem, representada pela persona do homem livre, o analista posiciona o ciúme como algo que serve ao politeísmo, à multiplicidade psíquica. O ciúme apresentado ao e pelo analista o faz ter que acatar uma dimensão, paciente, né? Acatar uma dimensão sua, até então ignorada pelos caprichos da persona. Isto é, aceitar ser limitado, descobrir que nem tudo é possível de tolerância e que nem sempre conseguimos ser exatamente iguais à imagem refletida em nossos espelhos narcísicos. É que Narciso acha feio o que não é espelho. O ciúme corrige e distorce a imagem e a torna mais complexa, profunda, vertical e temperada de nuances irreconhecíveis até então pelo sujeito. Ao destinar ao ciúme um legítimo espaço de fala, permitir que ele se revelasse ao invés de curá-lo ou recalcá-lo na sombra dos afetos constrangidos, o analista permite que o complexo do ciúme se tornasse mais presente e não menos. E assim, paradoxalmente, pudesse se esvaziar e, desse modo, enfraquecendo a sua compulsão autônoma. Sabemos que Jung descreveu que não somos nós que abandonamos os complexos, e sim que eles nos abandonam. Mas isso não significa que nós não possamos dar uma ajudinha aqui e acolá como analistas. Uma outra fantasia teórica sobre o ciúme. O ciúme é uma construção do sujeito que carrega o medo da perda e que atualiza as suas angústias arcaicas que fizeram parte da constituição do seu psiquismo. Para a criança, o reconhecimento de que existem outros além dela própria fortalece a ameaça de separação, de perda do primeiro objeto de amor, além de reafirmar a sua incompletude. O outro se torna um intruso a quem deseja eliminar, alguém que ocupa um lugar de rival. Daí a pergunta crucial da vida enciumada. O que ela tem que eu não tenho? Ou o que ele tem que eu não tenho? Os afetos de ciúme são extremamente importantes no início do desenvolvimento do pequeno sujeito e vão permitir não só que efetue uma diferenciação, o reconhecimento de um outro, mas também que saia de um modo narcísico e de fusão. Alguns aspectos importantes da estrutura do ciúme. A negação do terceiro. Ao mesmo tempo que o ciúme convoca o terceiro,
convoca-se esse terceiro para tentar eliminá-lo. Uma relação asfixiante, a recusa da diferença e o desejo fundamental de excluir o outro e a experiência de partilha que é vivida sob um modo de frustração. Ao descobrir a existência do outro, a criança é expulsa da sua fantasia de completude e ela é arremessada no drama de assunção e de construção da sua singularidade. O ciúme é sempre a convocação de uma estruturação triangular, onde o lugar do ciumento nunca vacila, nunca oscila. Ele está sempre na posição de fragilidade. Sempre, o ciumento é sempre aquele que ocupa a posição frágil da tribulação. Aquele que está de fora, excluído, desprezado, abandonado. O ciumento é aquele que sempre está a flertar com a fantasia de totalidade, de ser aquilo que falta para o outro, de ser tudo para o outro. Daí a decepção, quando percebe o impossível da tarefa que se impõe. O sujeito manifesta o ciúme para introduzir um terceiro na relação. Isto é, a angústia que decorre da experiência enciumada também pode ser pensada como a necessidade vital de separação da experiência primeira do objeto materno. O ciumento afirma a exigência de exclusividade e da fantasia de totalidade de outrora. Há um mito encenado na sombra do ciúme. Narciso está presente e absoluto em sua tirania. Ao ciumento, o amor pela própria imagem será sempre maior do que o amor pelo outro. Logo, todo ciumento é sempre um sofredor. E do que ele sofre? Da perda da sua tão estimada imagem narcísica. Essa ferida narcísica é o que está a ser reeditado nos dramas da vida enciumada. O ciúme é uma articulação entre fatos e ocorrências que são vividos a partir das ressonâncias provocadas pela atuação dos complexos constelados na vida do sujeito. Pensar o ciúme como um complexo afetivo é propor uma teoria que o pensa como uma ferida traumática causada na constituição do eu. Ana Rios não está aqui, né? Ana Rios, para você essa, tá? Pensar o ciúme como um complexo afetivo é propor uma teoria que o pensa como uma ferida traumática causada na constituição do eu. O ciúme é um complexo atuando sobre o eu. Há um redirecionamento da libido em direção ao complexo, que esvazia a racionalidade egóica e infla o comportamento sintomático do sujeito. O famoso little people junguiano, como Hillman tanto gostava de realçar, irá se presentificar nas cenas de desconfiança, suspeita, dúvidas, certezas paranoicas, porque em muitos casos o delírio é um sintoma paranoico. Ou o ciúme torna-se um delírio paranoico, fazendo com que seja inevitável realizar a pergunta por excelência da psicologia arquetípica. Quem em mim sente ciúmes? A pergunta não é por que eu sinto ciúmes, mas quem em mim sente ciúmes? Que personagem que não sou eu, mas que em mim habita, está tomado pelo afeto ciumento? Deste modo, a posição ciumenta é aquela que se recusa a admitir a existência de outros objetos amorosos
para além de si mesmo. Se recusa a admitir a existência de outros objetos amorosos para além de si mesmo. A tarefa impossível, mas que não significa que não possamos construí-la como ciumentos que somos e analistas, é uma modalidade de arranjo no sujeito da possibilidade de um amor que não fique constrangido narcisicamente diante da alteridade do outro. Queria repetir isso que eu acho importante, tá? Uma possibilidade de invenção analítica de um amor produzido em análise que não fique constrangido narcisicamente diante da alteridade do outro. Amar alguém que muito ama a outros e não se torturar de modo infantil é uma saída mais interessante do que tentar destruir os objetos do amado ou tentar aprisioná-lo em celas sintomáticas. O sujeito ciumento, independente do seu gênero, age como uma criança que deseja total exclusividade do amor dos pais. A clínica com crianças nos faz perceber que há um tanto de angústia que surge nos pequenos quando percebem seus pais dando atenção a outros filhos, outras pessoas ou outras crianças. Crianças e a trapaça de Eros. Como compreender que o outro, meu pai, minha mãe, meu amado, minha amada, possa amar outras pessoas sem deixar de me amar? A fantasia do ciumento é cristalina. Não ame ninguém além de mim. Sem seu amor, sou arremessado na zona cinzenta do desamparo. Desamparo é um dos nomes do ciúme, mas que na vida enciumada ganha novos contornos, tornando-se de modo paradoxal um desejo irredutível de onipotência e onipresença. Aonde você estava que eu não te encontrei? Do objeto amado, o ciumento quer apenas uma única coisa: tudo. Quer ser seu único objeto de alegria, de desejo, de tesão, de presença, de companhia. A sombra ciumenta revela sua agressividade na intenção de poder obter poder total sobre o objeto que ama. Aqui, o ciúme se colore com os tons ácidos da paranoia, pois acreditar-se único é sempre paranoico. Acreditar-se único é sempre paranoico. E se aprendemos que todo delírio é incorrigível, o ciúmes muitas vezes ganha o estatuto de um delírio paranoico, onde sempre há alguém à espreita, pronto para roubar seu precioso objeto amado. Quem é aquele cara que está te olhando? Aqui finalizamos com a seguinte questão. Afinal, do que sofre o ciumento? Arriscaríamos a dizer que o ciumento sofre do medo da pluralidade do desejo, da abertura inequívoca que a experiência erótica nos apresenta, da multiplicidade de quereres que constituem a natureza do inconsciente, de todos os outros erros que nos visitam, de todos os inúmeros desejos complexos oriundos de nossos complexos afetivos que nos atormentam, perturbam, mas também revelam a riqueza e o aspecto indomável, bárbaro, não civilizado, mas nem por isso belo, da vida psíquica. E para não esquecer, o ciúme sempre será marcado pelo caráter plural. Os ciúmes são tantos, vários, diversos,
singulares e idiosincráticos, quantos são as mitologias particulares das vidas vividas e não vividas do sujeito. E talvez a nossa tarefa como analistas e sujeitos eróticos que amam e são amados, que não amam e não são amados, seja o da diferenciação entre o ciúme normal e o patológico, entre a pessoa que tem ciúmes e a pessoa ciumenta. A pessoa que tem ciúmes e a pessoa ciumenta. A transformação do desespero provocado pelos efeitos do afeto enciumado em meros devaneios tolos a me torturar. Ou, como canta o baiano, ó manhã, deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar e sigamos juntos. Obrigado. E agora, vocês querem 2 perguntinhas ou vamos fazer um coffee de 10, 15 minutos e voltamos? Democracia. O que vocês preferem? Alguma pergunta insuportável, ciumenta? Não. Ninguém quer declarar nada? Um café rapidinho? Oi? Uma pergunta? Pode falar. Não. Uma frase extraída do... Você consegue reduzir, fazer a pergunta e resposta? Faz a pergunta. Você perguntou se a referência à flecha preta do ciúmes tem alguma referência... Não, particularmente que eu penso não. Extrair da música do Caetano, do ciúme. Que ele usa isso como uma metáfora poética para falar da disputa de Petrolina e Juazeiro pelo grande objeto amado que é o Rio São Francisco. Mas acho que não tem... Não sei, pode ser uma pergunta aberta. Posso até pesquisar, mas na referência aqui foi essa. Tá? Quem não for ciumento não precisa tomar café, fica aqui. Quem for ciumento, vamos ao café. Professor Marcos, você foi sorteado.